A Divina Comédia, Dante Alighieri, Inferno, Canto 24. Na época do ano, quando o sol dourado aquece seus cabelos uma vez mais sob aquário, e as noites ficam mais curtas, igualando os dias, e quando no chão a geada é clara, imitando a imagem de sua irmã branca, mas logo sua forte nuance esmaece, o pastor, cuja forragem havia se esgotado, se levanta, olha para os campos e vê a planície, toda brilhante, de brancura, e se desespera. De volta para casa, em vão, o pobre coitado não sabe o que fazer. Inquieto, continua a lamentar. Porém, renasce a esperança quando, mais tarde, ele vê que a terra mudou de aspecto. Então ele apanha logo seu cajado e apressa seu rebanho de ovelhas para pastar. Assim fiquei apavorado quando, por meu mestre, vi seu semblante tão preocupado, mas logo a ferida sarou ali onde eu adoecera. Pois quando chegamos à ponte quebrada, meu guia se levantou com a mesma expressão doce que eu tinha visto antes ao pé da montanha. Após ter pensado consigo mesmo e examinado cuidadosamente as ruínas, ele abriu seus braços e me ergueu. E então me mostrou outro fragmento, dizendo: agora você deve subir nisso aqui, mas experimente primeiro para ver se suporta seu peso. Os pesados, encapuzados, nunca iriam por ali. E mesmo nós, ele leve e eu tão pesado, escalávamos com dificuldade de pedra em pedra. E se na altura da margem interna as paredes não fossem tão altas, não digo o mestre, mas eu mesmo, com certeza, teria ali perecido. Pois Malebolge foi projetada para descer até a cavidade do poço central mais profundo. Portanto, cada bolgia, por sua vez, é mais alta no exterior e mais baixa no interior. Então, por fim, alcançamos o ponto mais alto, de onde rompe a pedra mais alta de todas. Meus pulmões estavam tão exaustos e sem ar, que chegando ao cume não consegui ir mais longe. E mal eu tinha chegado, sentei-me no chão. Convém que você deixe de lado toda a preguiça, disse o mestre, pois sentado sobre as plumas ou sobre os toldos, ninguém pode conhecer a glória. E quem passa a vida sem glória, não deixa no mundo nenhum vestígio duradouro, como a fumaça no ar ou a espuma na água. Portanto, levanta-te e supere a falta de ar, pela força de vontade com que se vencem todas as lutas, e não se deixe vencer pela fadiga do corpo. Você ainda subirá a um monte maior do que este. Não basta ter chegado até aqui. Se pode me ouvir bem, então siga o meu conselho. Levantando-me, eu inflei meus pulmões e disse: vamos em frente, nessa via penosa, pois com coragem minha força agora se renova. Acima da encosta rochosa seguimos nosso caminho, que era muito duro, difícil e estreito, e muito mais íngreme do que o anterior. Eu falava para esconder meu estado de cansaço. Quando ouvimos vozes na vala próxima, em palavras articuladas com dificuldade. Eu não entendia uma palavra do que era dito. Embora eu estivesse no arco mais elevado do fosso, pois aqueles que falavam pareciam estar com raiva. Eu me inclinei para baixo com os olhos vivos, mas foi em vão, tão obscura era a profundidade. Eu então disse: ó mestre, vamos para o outro lado? Vamos descer a ponte para ver mais de perto? Porque eu ouço sons que não entendo, e olhando para baixo não consigo distinguir nada. Minha única resposta a você, ele respondeu, é seguirmos em frente em silêncio, pois convém responder à tua demanda. Em seguida descemos da cabeça da ponte
onde é feita sua junção com a oitava margem, e abaixo de mim abria-se a amplitude da Bolgia. Eu logo percebi o quanto era horrível. Era um mar de serpentes e formas monstruosas. E meu sangue ainda gela diante dessa lembrança. Que a Líbia não se vanglorie mais de suas areias. Embora ela procrie a hidra, os jáculos, as cobras que voam, as víboras de duas cabeças, ela não tem pragas nem perto de tão cruéis. Mesmo unida a todas as terras da Etiópia e as que ficam perto das águas do Mar Vermelho. No meio desse pântano triste e deprimente, uma multidão de almas nuas corria, aterrorizada, sem esperança, nem refúgio, nem heliotrópio. Suas mãos eram atadas às costas por serpentes, que desciam por seus rins, como caudas, e em suas cabeças outras tantas se enroscavam. E eis que, sobre uma alma que estava ao nosso lado, uma serpente disparou e atravessou sua cabeça, até o lugar onde o pescoço se une aos ombros. Nunca um O ou um I foram escritos mais rápido do que o incêndio que consumiu aquele condenado. Ele explodiu em chamas e foi todo desfeito em cinzas. Ele se tornou uma pilha de restos sobre a terra. Mas as cinzas se reuniram novamente, retomando de forma repentina a sua antiga forma. Assim como nos contam os poderosos sábios, a fênix morre e nasce de novo, quando completa 5 séculos de idade. Em toda a sua vida não come erva nem grão, apenas lágrimas que brotam do incenso, e sua mortalha é feita do mais doce nardo e mirra. E como o homem que, sem saber como, cai estendido no chão, por forças demoníacas, ou por convulsões que lhe tolhem a vida, quando se levanta exausto e assustado, perplexo por causa da angústia que sofreu, e olha em torno com suspiros profundos, assim estava o pecador, quando ressurgiu. Ó quão severa é a justiça de Deus! Quantos golpes desfere ao se banhar em vingança! Meu guia, então, perguntou quem ele era, e ele respondeu: Da Toscana eu fui precipitado, não muito tempo atrás, para esta garganta cruel. Mas nesta vida bestial consigo encontrar alegria. A mesma besta que eu fui em vida, aqui também sou. Vanni Futi, a fera, e o covil que me criou foi Pistoia. Eu pedi ao meu guia: diga a ele que não se mova e pergunte a ele quais crimes o lançaram aqui embaixo. Pois eu o conheci como um homem de sangue e ira. O pecador ouviu e nem tentou disfarçar, mas voltou seu rosto em minha direção e me encarou. Suas feições brilharam com uma vergonha rancorosa. Então disse: dói-me mais que você me encontre mergulhado em toda essa miséria que você vê, do que quando eu deixei para trás a outra vida. Não posso negar aquilo que você exige. Estou neste poço fundo porque banquei o ladrão e roubei os belos ornamentos da sacristia. E outro foi falsamente acusado. Mas para que tal visão não te dê alegria, se você conseguir sair dessas regiões sombrias, abra seus ouvidos às minhas palavras e ouça. Os negros serão expulsos de Pistoia, e Florença renovará seus homens e suas leis. Marte envolverá em vapor o vale de Magra, com muitas nuvens negras e ameaçadoras. Explodirá em seguida em uma tempestade terrível. A guerra se intensificará no campo de Piceno, até que de repente se dissipe a névoa branca, e todos os brancos serão aniquilados. E eu digo tudo isso para que possas sofrer. Tudo bem? Hoje, então,
Estamos caminhando aí no Malebolge, o oitavo círculo do inferno, com Dante e Virgílio, canto 24. Nós já estamos bem adiantados, né? Vocês lembram? Eu fiz esse esquema mostrando todos os círculos. O Malebolge é o oitavo círculo, o círculo dos fraudulentos, pecados da loba. Nós estamos aqui no sétimo círculo, esqueci de colorir ali, né? Os ladrões. Já passamos por vários círculos aqui. Aqui embaixo nós temos o fosso do inferno, né? As 4 regiões aí do nono círculo. Fraudulentos contra quem confia. Então Virgílio e Dante estão aqui caminhando, e nesse canto 24 nós temos a sétima bolgia, que vai aparecer em 2 cantos, no 24 e no 25, onde estão os ladrões. O Dante, ele deixa, né, reserva para o oitavo círculo 13 cantos, como eu já falei, do canto 18 ao 30. Nós temos o início, que é uma longa comparação que o Dante faz quando o pastor vê o inverno chegar e se desespera, mas com o tempo, com paciência, ele vê que a primavera vai se aproximar, né? Então ele começa o poema nesse canto 24. Na época do ano, quando o sol dourado aquece seus cabelos uma vez mais sobre aquário, os cabelos do sol, né? O sol aquece os seus cabelos sobre aquário. O sol está na constelação de Aquário desde o final de janeiro até o final de fevereiro. E em meados de fevereiro, o dia é quase tão longo quanto a noite. É a isso que o Dante se refere aqui. E as noites ficam mais curtas, igualando os dias. E quando no chão a geada é clara, imitando a imagem de sua irmã branca, a neve, né? Mas logo sua forte nuance esmaece. Aí ele começa: o pastor, cuja forragem havia se esgotado, se levanta, olha para os campos e vê a planície, toda brilhante de brancura, e se desespera. Reações do pastor, então, diante do inverno, né? Que acabou, mas de repente a geada e a neve permanecem aí. De volta para casa, em vão, o pobre coitado não sabe o que fazer e, inquieto, continua a lamentar. Essa geada não vai acabar, né? Não vai derreter tudo. Porém, renasce a esperança quando, mais tarde, ele vê que a Terra mudou de aspecto. Ele vê que a primavera, lá na Europa, isso, né, gente? Depois de fevereiro, março, abril, primavera vai renascer aí. Então ele apanha logo seu cajado e apressa seu rebanho de ovelhas para pastar. Então o Dante faz todo esse preâmbulo falando da esperança que brota no pastor quando ele vê que a primavera vai renascer, né, vai voltar. Aí ele fala: assim fiquei apavorado antes, né, por meu mestre, quando vi seu semblante tão preocupado. Então, ele ficou como pastor que vê a geada não indo embora, não derretendo. Mas logo a ferida sarou ali onde eu adoecera. O pastor, o Dante, vê o semblante triste, preocupado do Virgílio, mas depois o semblante muda, ele vê um sorriso. E ali onde a ferida apareceu, ela é sarada. Ela sara, porque ele vê alegria no rosto do mestre, né? Do Virgílio. O sorriso do mestre é reconfortante para Dante, assim como o espetáculo da terra verde para o pastor desesperado. Então ele faz essa longa comparação para falar que Dante, ele, né, resgatou a esperança ao ver o sorriso voltar no rosto de Virgílio. Então nós temos aí o começo, né, a primeira cena, o perigo onde eles estão, né? Pois quando chegamos à ponte quebrada, que ponte é essa, né? Eles estão a ponto de escapar do fundo da sexta bolgia, escalando o muro que os separa da sétima. Então eles vão entrar na sétima bolgia, no ponto que Frei Catalano, do canto anterior, do canto 23, lá no verso 183, lhes designou,
o Frei Catalano tinha dito, olha, mais perto do que você pensa, ele respondeu, Frei Catalano, há uma ponte rochosa que sai da parede circundante, onde por sua vez todos os vales cruéis se unem em arco. Mas salvo por uma fenda está tudo arruinado. Vocês podem escalar o monte de ruínas por onde caem os fragmentos empilhados. Eles tinham sido enganados, lembram? Lá por um dos demônios, do Malebranche. Vocês vão por esse caminho. Aí o Frei Catalano falou, não, a ponte lá está quebrada. Então aqui o Dante vai fazer, gente, todo um esquema para a gente ir acompanhando os dois poetas nessa travessia aqui. Eles saindo da sexta para a sétima bolgia, entrando como que eles conseguem andar na sétima bolgia, as peripécias que eles têm que fazer nesse monte de ruínas para entrar aí na sétima bolgia. Então ele diz, olha, pois quando chegamos à ponte quebrada, que o Frei Catalano tinha falado, meu guia se voltou com a mesma expressão doce que eu tinha visto antes ao pé da montanha, lá no canto 1, ao pé da montanha do Calvário, quando o Dante vê Virgílio, né, e vê aquela expressão doce, lá no canto 1, quando ele estava sendo perseguido pelas feras, e o Virgílio vai ajudá-lo a subir essa montanha do Calvário, mas para isso eles têm que passar pelo inferno, né? Após ter pensado consigo mesmo e examinado cuidadosamente as ruínas, ele abriu seus braços e me ergueu. Então Virgílio aqui sustenta Dante para saírem do fundo dessa sexta bolgia e alcançarem a sétima, que é a do canto 24. E então me mostrou outro fragmento dizendo, agora você deve subir nisso aqui, mas experimente primeiro para ver se suporta seu peso, que o Dante estava vivo, né? Os pesados encapuzados, os hipócritas, lá do canto anterior, né, aqui da sexta bolgia, andavam com aqueles capuzes, aqueles mantos pesados, nunca iriam por ali, eles cairiam mesmo no fundo do inferno. E mesmo nós, ele, Virgílio, leve, e eu tão pesado, Dante estava vivo, né, com carne no corpo, escalávamos com dificuldade de pedra em pedra. Então, o risco de cair aí no fundo do inferno. E se na altura da margem interna as paredes não fossem tão altas, não digo mestre, mas eu mesmo, com certeza teria ali perecido. Pois Malebolge foi projetada para descer até a cavidade do poço central mais profundo, lá onde estão a Caína, a Antenora, a Ptolomeia e a Judeca, né, o 9º círculo do inferno aqui onde eles estão. Portanto, cada bolgia, por sua vez, é mais alta no exterior e mais baixa no interior. Aqui tem uma nota, né? Nas linhas 37 a 40, o Dante esclarece que o espaço das bolgias vai se afunilando à medida que ele e Virgílio vão descendo em direção ao fundo. Também é assim na passagem de um círculo para o outro, visto que o inferno é uma enorme cratera no formato de um cone invertido. Por isso que é interessante a gente ter sempre esse desenho em mente. É um formato de um cone invertido, e eles estão descendo aí, correndo risco de cair aqui no fundo do poço. Então o Dante vai descrever longamente aí pra gente como é essa estrutura. Aqui é uma Malebolge, também eu fiz tudo isso aqui, né? Eles estão aqui tentando entrar aqui nos ladrões, na sétima bolgia ou vala, estão percorrendo esses caminhos aí infernais, correndo risco também, né, do Dante cair ali e perecer. Ele vai explicando como que é esse Malebolge, né? Ele diz, portanto, a cada bolgia, por sua vez, é mais alta no exterior e mais baixa no interior. Então, por fim, alcançamos o ponto mais alto de onde rompe a pedra mais alta de todas, para poder entrar aí na sétima bolgia. Uma segunda cena vai aparecer o cansaço de Dante e uma longa repreensão de Virgílio. Não é hora de Dante descansar. Dante está perdendo as forças nessa subida e descida para alcançar as bolgias. Ele diz, né, meus pulmões estavam exaustos e sem ar, que chegando ao cume não consegui ir mais longe. E mal eu tinha chegado, sentei-me no chão.
Convém que você deixe de lado toda preguiça, disse o mestre, pois sentado sobre as plumas ou sobre os toldos, ninguém pode conhecer a glória. E quem passa a vida sem glória não deixa no mundo nenhum vestígio duradouro, como a fumaça no ar ou a espuma na água. Portanto, levante-se e supere a falta de ar pela força de vontade com que se vencem todas as lutas. E não se deixe vencer pela fadiga do corpo, né? É um ânimo que o Virgílio está dando também para Dante. Você ainda subirá a um monte maior do que este. É uma referência, então, que Dante deve subir o monte do purgatório. Não basta ter chegado até aqui. Se pode me ouvir bem, então siga o meu conselho. Levantando-me, eu inflei meus pulmões, né? Buscando ar para poder continuar. E disse, vamos em frente, nessa via penosa, né? Pois com coragem minha força agora se renova. Então é um interlúdio, né, nesse caminho para renovar as forças. Acima da encosta rochosa seguimos nosso caminho, que era muito duro, difícil e estreito, e muito mais íngreme do que o anterior. Então Dante faz questão de demorar nesses momentos aqui para a gente sentir o peso dessa caminhada. É que eles vão entrando mais aí para o fundo do inferno e as coisas vão piorando. A caminhada, o cansaço. Dante tem que ter esperança e renovar as forças para poder caminhar aqui. Uma terceira cena, nós temos os condenados, os ladrões, num mar de serpentes. Né? É interessante essa passagem. Eu falava para esconder meu estado de cansaço. Quando ouvimos vozes na vala próxima, em palavras articuladas com dificuldade. Eu não entendi uma palavra do que era dito, embora eu estivesse no arco mais elevado do fosso, pois aqueles que falavam pareciam estar com raiva. Eu me inclinei para baixo com os olhos vivos, mas foi em vão. Tão obscura era a profundidade, e então eu disse, ó mestre, vamos para o outro lado? Vamos descer a ponte para ver mais de perto? Porque eu ouço sons que não entendo e olhando para baixo não consigo distinguir nada. Eles estão ali, esses condenados, no meio da escuridão. Minha única resposta a você, ele respondeu, é seguirmos em frente em silêncio, pois convém responder à tua demanda. Em seguida descemos da cabeça da ponte, tem uma nota, né? Mais à frente eles subirão novamente, Inferno, canto 26, verso 13, pelas pedras salientes por onde descem agora. Então é um subir e descer para poder andar nessas valas, né? Onde é feita a sua junção com a oitava margem, mais para frente é isso, né? Lembra que eu falei que eu canto 24 e 25 que falam da sétima fossa, né, da sétima vala, onde estão os ladrões, da sétima bolgia. Será no canto 26 que eles entrarão aí na oitava bolgia. E abaixo de mim abria-se a amplitude da bolgia, da sétima bolgia. Eu logo percebi o quanto era horrível, era um mar de serpentes e formas monstruosas, e meu sangue ainda gela diante dessa lembrança. Ele vai comparar com a Líbia, a região da Líbia, né? Que a Líbia não se vanglorie mais de suas areias. Embora ela procrie a hidra, os jáculos são dardos. Eu não sei, é um tipo de serpente, mas é um dardo que é lançado, né? As cobras que voam, as víboras de duas cabeças. Ela não tem pragas nem perto de tão cruéis, mesmo unida a todas as terras da Etiópia e as que ficam perto das águas do Mar Vermelho. No meio desse pântano triste e deprimente, uma multidão de almas nuas corria aterrorizada, sem esperança nem refúgio, nem heliotrópio. Então nem a Líbia, junto com a Etiópia, as terras do Mar Vermelho, tem serpentes, dardos e cobras e víboras tão venenosas como eu vi dentro desta sétima bolgia. Era uma multidão nua, correndo, terrorizada, sem esperança, nem refúgio, nem heliotrópio. Heliotrópio é uma pedra lendária que tornava o seu portador invisível. Então essa multidão aqui, coitada, né? Ela não tinha nem o heliotrópio, nem essa pedra para ficar invisível, para escaparem das serpentes. As suas mãos eram atadas às costas por serpentes. Que horror, né? Os pecadores nesta bolgia são os ladrões. Não os ladrões violentos e salteadores, mas aqueles cujos crimes envolvem uma traição de confiança. Por todos os seus roubos astutos, agora eles estão nus,
E embora não tenham mais nada para roubar, suas mãos estão firmemente amarradas para trás. Então eles traíram a confiança de alguém, roubaram de alguém que confiavam neles. Agora eles estão com as mãos atadas atrás por serpentes. Não tem mais nada para roubar. Olha o que acontece com eles. Suas mãos eram atadas às costas por serpentes, que desciam por seus rins como caudas, e em suas cabeças outras tantas se enroscavam. E eis que sobre uma alma que estava ao nosso lado, uma serpente disparou e atravessou a sua cabeça até o lugar onde o pescoço se une aos ombros. Nunca um O ou um I foram escritos mais rápido do que o incêndio que consumiu aquele condenado. Ele queimou inteirinho, né? Ele explodiu em chamas e foi todo desfeito em cinzas. Ele se tornou uma pilha de restos sobre a terra. Mas as cinzas se reuniram novamente, retomando de forma repentina a sua antiga forma. Então ele é queimado pela serpente, esses pecadores são queimados, e de repente tornam-se cinzas e voltam à forma original para queimarem de novo. Que horror. Aí ele traz o mito da fênix, que é extraído de Ovídio, das Metamorfoses, lá do capítulo 15, uma citação direta de Ovídio. Assim como nos contam os poderosos sábios, a fênix morre e nasce de novo, quando completa 5 séculos de idade. Em toda a sua vida não come erva nem grão, apenas lágrimas que brotam do incenso, e sua mortalha é feita do mais doce nardo e mirra. Então ele traz aí essa imagem antiga, lendária, né, da fênix. Agora ele vai comparar aí com o homem possuído por forças demoníacas ou em convulsão. E como o homem que, sem saber como, cai estendido no chão por forças demoníacas ou por convulsões que lhe tolhem a vida, quando se levanta, exausto e assustado, perplexo por causa da angústia que sofreu, e olha em torno com suspiros profundos, assim estava o pecador. Quando ressurgiu, então ele estava desesperado ali, né, como uma pessoa possuída, que levanta sem saber onde está, ou que teve uma convulsão. Oh, quão severa é a justiça de Deus! É a justiça divina que se vinga da prepotência dos homens. Quantos golpes desfere ao se banhar em vingança? Aí nós temos uma quarta cena que quem é essa pessoa que foi queimada, né, picada pela serpente e destruída e depois renasceu de novo, né? Meu guia então perguntou quem ele era. E ele respondeu: da Toscana eu fui precipitado não muito tempo atrás para esta garganta cruel. Mas nesta vida bestial consigo encontrar alegria. A mesma besta que eu fui em vida, aqui também sou. Vanifuti, a fera, é o nome dele, né? Vanifuti. E o covil que me criou foi Pistoia. Aqui, gente, nós temos esse Vanifuti, que é um filho natural de um nobre pistoiense e poeta de algum mérito, que desempenhou um papel importante nas rixas implacáveis entre negros e brancos que agitaram Pistoia no final do século XIII. O Dante viveu esse contexto, né? A agitação entre as facções de negros, guelfos negros e guelfos brancos, ou entre guelfos e gibelinos. Dante até participou de uma batalha certa vez, da cavalaria, né? Dante batalhou mesmo, participou disso. Então esse Vanifuti foi conhecido de Dante, ele era dos guelfos negros, verdadeiro inimigo de Dante, aqui colocado como ladrão na 7ª Bolgia. Então eu fui a fera, eu fui Vanifuti, um poeta de algum mérito conhecido pelos pistoienses. Eu pedi ao meu guia, diga a ele que não se mova e pergunte a ele quais crimes o lançaram aqui embaixo, pois eu o conheci como um homem de sangue e ira. O pecador ouviu e nem tentou disfarçar, mas voltou seu rosto em minha direção e me encarou. Suas feições brilharam com uma vergonha rancorosa, né? Ira contra Dante, gente, esse final aqui é terrível. Então disse: dói-me mais que você me encontre, mergulhado em toda essa miséria que você vê, do que quando eu deixei para trás a outra vida. Dói mais agora eu ver você aqui, que você me encontrou aqui, do que eu lá, naquela outra vida, brigando, né, entre negros e brancos, entre os guelfos. Não posso negar aquilo que você exige, né, porque quais os crimes me lançaram aqui. Estou neste poço fundo porque banquei o ladrão e roubei os belos ornamentos da sacristia, de uma igreja, né?
e outro foi falsamente acusado. Então Fute foi acusado do roubo de um tesouro da Catedral de São Zeno em Pistoia, e outra pessoa foi condenada no lugar dele. Mas para que tal visão não te dê alegria, né, você me vendo aqui sofrendo como ladrão neste vale cheio de serpentes, né, picado e ressuscitando e morrendo, e para que você não se encha de alegria, se você conseguir sair dessas regiões sombrias, abra seus ouvidos às minhas palavras e ouça. Então, na ferocidade da sua réplica a Dante, temos evidências de seu antigo conhecimento e velha inimizade entre Dante e Vanni Fute. Vanni, um nero ou negro, ressente-se por ser encontrado aqui por Dante, que era, como ele sabia, associado aos bianchi ou brancos, profetizando para ele um futuro cheio de desgraças. Então ele fala, você não se alegre por me ver aqui não, que essa visão não te dê alegria. Se você conseguir sair dessas regiões infernais, dessas regiões sombrias, abra seus ouvidos às minhas palavras e ouça. Olha a profecia, né? Porque o poema se passa em 1300. Dante ainda não tinha sido exilado. Ele é exilado em 1302 em diante, né? Abra seus ouvidos às minhas palavras e ouça. A profecia de Dante no exílio, olha. Os negros serão expulsos de Pistoia, e Florença renovará seus homens e suas leis. Marte, deus da guerra, envolverá em vapor o vale de Magra, com muitas nuvens negras e ameaçadoras. Explodirá em seguida em uma tempestade terrível. A guerra se intensificará no campo de Piceno, até que de repente se dissipe a névoa branca e todos os brancos serão aniquilados. E eu digo tudo isso para que possa sofrer. Você vai sair daqui com essa profecia, né? Você será exilado. Aquilo que também o Farinata tinha falado, né? Mas vamos interpretar essa profecia que é muito interessante. Olha, primeiro eu vou ler a nota, depois explicar os versos. Os guelfos negros foram expulsos de Pistoia em maio de 1301. Refugiaram-se em Florença, onde seu partido, sob a proteção de Carlos de Valois, que o Bonifácio VIII tinha mandado para lá, né, para dominar a cidade, por fim ganhou a vantagem e começou a perseguir e expulsar os brancos, entre eles Dante. Lembra que Dante estava lá em Roma, ele não pôde nem voltar para Florença. O Carlos de Valois se uniu aos negros de Pistoia, ao partido dos guelfos negros, invadiram Florença e expulsaram os brancos. Marte, o deus da guerra, né, faz subir um vapor do Vale do Magra, um pequeno riacho que deságua no Mediterrâneo, no limite norte da Toscana. Este vapor que sobe do riacho de Magra é Moroelo Malaspina, um nobre daquele distrito e um líder ativo dos negros, que aqui aparece como nuvens turvas. Então, quando ele diz, Marte envolverá em vapor o Vale de Magra. Então, Marte, o deus da guerra, envolverá em vapor. Ou seja, esse Moroelo Malaspina, líder dos guelfos negros, virá do Vale de Magra. Esse vale aí, onde tem esse riacho, né, de Magra, que deságua no Mediterrâneo, no limite norte da Toscana. Esse Moroelo Malaspina, esse vapor virá e, com muitas nuvens negras e ameaçadoras, explodirá em seguida em uma terrível tempestade. Vai expulsar os brancos lá de Florença. A guerra se intensificará no campo de Piceno. O campo de Piceno é um local a oeste de Pistoia, onde Moroelo explode sobre seus inimigos como um relâmpago, saindo da nuvem. Ele era terrível, esse Moroelo, né? Ele veio unido aos guelfos negros de Pistoia e invadiu Florença como essa nuvem escura, né? E evaporou, acabou com os brancos. Isso parece se referir a uma batalha campal que deve ter ocorrido logo depois que os negros recuperaram suas forças. Então a guerra se intensificará no campo de Piceno, na batalha campal de Piceno, até que de repente se dissipe a névoa branca, se dissipe os brancos de Florença, e todos os brancos serão aniquilados. Todos os brancos, no caso aqui também o Dante, nem poderá voltar para Florença. Serão aniquilados todos os brancos.
E eu digo isto para que possa sofrer. Então você, como branco, vai sofrer também. Você não vai nem poder voltar para Florença, você será exilado. Então aqui, gente, no final do canto, o rancor deste pecador é muito evidente, e na época em que se passa a viagem aqui de Dante pelo inferno, junto com Virgílio, 1300, Dante ainda não tinha sido exilado, como eu falei. Nos anos em que ele escreve este primeiro poema, O Inferno, 1305 a 1309, ele já está no exílio. Então essas profecias aqui, como a do Vanni Fucci, do exílio de Dante, vão aparecer na boca dos pecadores, anunciando para Dante o fim dele, né? O fim, assim, o que vai acontecer com ele durante esse período aí em que os brancos serão expulsos de Florença. O Gustavo Doré fez aqui a imagem, né, desses pecadores na sétima bolgia, enlaçados por serpentes, nesse lugar então que está o poeta Vanni Fucci, que era um inimigo de Dante, né, porque ele era dos guelfos negros e Dante dos guelfos brancos. Então nós estamos caminhando, gente, com calma aí pela Divina Comédia. Esse foi o canto 24, em que Dante e Virgílio estão na sétima bolgia, aí no Malebolge, caminhando nesses círculos do oitavo círculo, né? Nessas valas do oitavo círculo. É isso, a gente vai continuar ainda nessa sétima vala, aí então, onde estão os ladrões. Um abraço e até mais.